Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco, que os bons espíritos estejam conosco, que as energias sutis estejam conosco, porque é disso que nós queremos nos alimentar, não é mesmo? Muito bem. Bom, eu escolhi essa mensagem na noite de hoje, é mais uma reflexão. Por que eu gosto de trazer essas reflexões? Porque são mensagens simples. E a nossa querida Lívia comentou, agora no final da nossa rogativa, da nossa prece, sobre os mentores anônimos, não é? E existe este irmão maior nosso, irmão mais iluminado, chamado Albino Teixeira, que pouca gente já ouviu falar. A gente ouve muito falar de Valdo Franco, Francisco Xavier, e outros, né? Tantos outros. Mas Albino é, pelo menos no nosso tempo de agora, não é? Os que nasceram depois da década de 70 e por aí vai, ele já está muito antes disso, né? Já desencarnou muito antes disso, mas continua atuante no plano espiritual. E eu gosto muito das mensagens dele porque não nos leva à desculpa de não entender o que está escrito. Porque ele é claro, ele é simples, ele fala para nós de todos os entendimentos, de todas as idades, e ele é firme, mas amoroso. Então, as mensagens dele já nos levam imediatamente à reflexão. Sem a desculpa de dizer que espiritismo é difícil, que eu não entendi, que eu não sei o que ele quis dizer, ele vai direto ao ponto. Então, são mensagens curtas, mas muito profundas, para que nós possamos avaliar a nossa conduta e refletir na nossa vida atual, hoje e sempre. Mas antes da gente prosseguir falando um pouco dessa mensagem, a gente vai buscar no Livro dos Espíritos, na questão 896, se eu não estou enganado, 897, esqueci os meus óculos. A gente vai fazendo aniversário, está chegando, né? E a gente vai perdendo um pouco do foco. Fui buscar no Livro dos Espíritos um pouco dessa questão do mérito espiritual, dos nossos créditos espirituais, do que acontece quando a gente faz o bem. Por que a gente faz o bem? É louvável a gente fazer o bem para ter alguma coisa? É louvável a gente fazer o bem para querer ser melhor? Então, isso os espíritos vão nos responder. Allan Kardec, muito sábio, ele perguntou essa questão, e nós vamos ver mais para frente. Antes de nós iniciarmos, eu só quis trazer um pouco, consegui achar a foto de Albino Teixeira, né? O mentor anônimo, um espírito de uma sutileza espiritual que quase ninguém ouve falar, pelo menos nos nossos tempos. Mas olha só, mais ou menos a história. É muito bom a gente saber o que está por trás das nossas mensagens, né? Mais ou menos um pouco da biografia dele. Ele viveu na época de 1923, ele desencarnou, né? Então, idade avançada, vamos colocar 1800 e pouco. E ele era o primeiro secretário da FEB naquela época. Ele era médium psicográfico, semimecânico, ele ficou por 16 anos na FEB. Ele fez as funções de passe, ele cuidava do receituário mediúnico e também cuidava... Isso foi uma surpresa para mim, né? Porque geralmente a gente não tem muito essa informação, né? De o que eles fizeram antes. Geralmente é mais palestrante e tudo, mas saber que ele trabalhou ativamente com a mediunidade, especificamente com o setor de passes, com o setor de atendimento fraterno, com o setor de receituário mediúnico, foi uma surpresa muito grande. Por quê? Porque ele, espírito, sabe exatamente o que está naquela mensagem que nos toca, não só no nosso corpo, mas na nossa alma, na nossa atmosfera espiritual, não é? Então, além disso, ele era médium curador, né? Tinha uma faculdade rara de ser um médium curador, além de ser também magizador e médium de psicografia. Aí começa a vida dele um pouco mais para frente, você fala, nossa, então ele já era um espírito evoluído, né, mais que nós, com certeza. Mas olha só, ele, além de ser muito zeloso e vigilante, abnegado, dedicado, uma pessoa ímpar naquela colaboração dentro da FEB e todo o movimento espírita na época, ele só foi vítima de paralisia.
Então, ele ficou por 2 anos de cama, uma paralisia por uma complicação circulatória, e acabou desencarnando. Então, não foi uma pessoa que simplesmente reencarnou na Terra e teve uma vida de belezas. Não é? Então, ele passou por alguns percalços, dificuldades mil no corpo físico, mas nunca desistiu. Ele sempre persistiu trabalhando no bem. E durante uma reunião no centro não, né? Que isso a gente não pode falar no centro a casa espírita onde a irmã Sheila, né, o espírito de Sheila, é a mentora espiritual, em 1980, ela dita uma mensagem através de Chico Xavier, dizendo que Albino Teixeira estava em muito elevada situação no plano espiritual, num plano de muita luz, uma pessoa abnegada, um mentor que realmente continua trabalhando, não só no movimento espírita do Brasil, mas em todo o mundo, trazendo essas mensagens. Então, vejam que nós estamos falando de um espírito que viveu como nós agora. Não é claro, ele está mais evoluído que nós, claro, mas olha só o trabalho de abnegação, os créditos espirituais que ele já desenvolveu. Mas é bom trazer essas mensagens porque ele é do povo, ele não está aqui e a gente aqui. Né? Então, para a gente aprender com quem já passou pelo que nós estamos passando agora. E ele nos começa essa mensagem dizendo o seguinte: não deixes que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma boa ação, melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. Claro que ele não está falando só para nós. Quando uma pessoa, né, um espírito já nesse nível, fala algo para nós, eles já praticaram, eles já vivenciaram aquilo. Não é da boca para fora. Então, eles falam com o quê? Com razão, com bagagem espiritual, para nos motivar. Né? E aí ele vai dar umas recomendações para nós, de como é que a gente faz, como é que a gente reflete nisso? O que são esses créditos? Como é que eu estou acumulando isso ou estou me debitando, né? Porque a maioria de nós está se debitando cada vez mais. Mas para a conta não ficar no vermelho, que não é essa a intenção, a conta espiritual, a outra pode ficar, né? Essa aí vai ficar mesmo, então ficar devendo não tem problema. Agora, a conta espiritual não pode ficar no vermelho, né? E se ficar, Deus nos dá outra oportunidade, vamos dar-nos outro saldo, né? Um empréstimo novamente de uma outra existência. Mas aqui, Allan Kardec, muito sábio, antes da gente começar a mensagem, ele perguntou aos espíritos a seguinte questão: aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que será levado em conta na outra vida e que sua posição será melhor, é repreensível? E esse pensamento prejudica seu adiantamento? Então, aquele que faz o bem achando que está acumulando para outra vida. Não é? Basicamente falando. Isso prejudica o nosso progresso? O que vocês acham? O que os mentores falaram para ele? O que os filhos disseram? Não? Sim? Mais ou menos? Então vamos lá. Reduz um pouco. Né? Eles vão falar depois. Eles ainda não responderam o que Kardec quis dizer. Kardec vai fazer 3 perguntas em cima dessa. É preciso fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. Não responderam tudo, né? Então, Allan Kardec, insistente, perspicaz, ele quis saber mais. Aí ele continuou. Cada um tem o desejo natural de progredir para sair das dificuldades da vida, né? Porque a vida, às vezes, pode ficar muito penosa, né? Muito difícil. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que, fazendo o bem, pode-se esperar condição melhor sobre a Terra? Então, ele muda a pergunta, acaba perguntando quase a mesma coisa, né? Basicamente falando, ok, é mal eu pensar em fazer o bem visando uma vida melhor na Terra, visando crescer e, claro, tirar um pouco do fardo que está pesadinho ali, não é? Vamos ver o que eles respondem. Eles vão responder quase lá. Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem oculta intenção, mas apenas pelo prazer de ser agradável a Deus e ao semelhante sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade do que o seu irmão, que faz o bem por raciocínio e não impelido pelo calor natural do seu coração. Então, não há nada de errado nós fazermos o bem,
visando nos melhorar a vida na Terra, melhorar as nossas dificuldades, porque, senão, se fosse assim, qual seria o objetivo? Não é? Se não melhorar a nós mesmos e, claro, auxiliar-nos a passar por algumas situações. Mas aqui o que os Espíritos nos chamam a atenção é que tudo bem, a gente tem mais aqui pensar em fazer o bem, em querer ser agradável a Deus, fazer o bem com real interesse em auxiliar o nosso irmão em maior dificuldade. Mas o que eles nos chamam a atenção é fazer o bem raciocinando. Então, eu vou ao centro espírita para conseguir isso. Eu vou ao centro espírita para conseguir bônus horas no plano espiritual. Eu vou receber 50 mil médios porque eu chego iluminada no plano espiritual. E não é esse tipo de crédito que é o que a gente vai adquirir. Né? O que tem que vir é do quê? Natural do nosso coração, através da nossa vontade. Então, eles estão, assim, sutilmente puxando a nossa orelha amorosamente, dizendo, ok, se você faz o bem com a maior da intenção, claro, querendo se melhorar, porque ninguém aqui vai fazer sem objetivo, e querendo auxiliar até a sua própria condição na Terra, desde que seja louvável e seja real, não há problema. Agora, se você raciocina, eu vou lá no centro doar $50, porque eu quero que todo mundo veja que eu sou bom. Eu vou lá no centro, eu vou lá na igreja não sei das quantas, vou pedir para alguém tirar uma foto minha fazendo ali, porque todo mundo vê que eu já melhorei um pouco. Não é? Então, é esse tipo de colocação e de sentimento que eles nos chamam a atenção. É do bem raciocinando. Quantas pessoas que eu vou ajudar hoje? Hoje eu fiz passe em 50 pessoas. Saí do centro melhor. Mas não se esqueça que, às vezes, aquela uma é a que tem 500 espíritos a serem auxiliados junto com ela. E a gente não percebe. Então, a prova de que a quantidade não é a qualidade do trabalho. Tem aquela pessoa que chega no centro espírita e quer fazer tudo. Chega numa igreja evangélica, igreja católica, quer fazer de tudo e não acaba não fazendo nada. Não é? Então, a intenção, além de ser louvável, o trabalho, por menor que seja, tem que ser bem feito, ele tem que ser do coração. Não é? É isso que eles nos chamam a nosso entendimento aqui. Allan Kardec, não satisfeito, ele vai para a pergunta número B. Pergunta a mesma coisa de forma diferente agora. Aí ele continua. Bom, não há uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço para corrigir suas faltas? Ou então, eu penso em ajudar o próximo, mas eu também quero melhorar a minha carapuça, né? Porque às vezes está difícil. Então, eu não posso fazer isso, não é? Concebemos que fazer o bem, levando em conta a outra vida, é pouco meritório. Todavia, se emendar, vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista a aproximação com os bons espíritos e se elevar, é um sinal de inferioridade? Já pensou? O que você acha que eles responderam? Está errado a gente querer fazer o bem, querer mudar de vida, mudar, sabe, a nossa rotina, mudar a nossa conduta, nos aproximar dos espíritos superiores, rogar auxílio, querer ser igual a eles. Está errado isso, gente? Não, né? Vamos ver o que eles dizem, que Allan Kardec ele foi mais além. Então, tá bom, eu entendi, mas então está errado eu querer ser igual a você? Está errado nós queremos aspirar um dia sermos igual a Jesus, por exemplo, não é? O estágio inicial. Vamos ver o que eles respondem. Essa é a notícia boa, porque eles falam, não, ainda falam 2 vezes. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode resultar na vida futura ou na vida terrestre, age egoisticamente. Então, aquela pessoa que vem ao centro espírita e conta as horas que trabalhou, ou que pega um telefone, eu falei com 50 pessoas que me ligou chorando hoje, ou que faz doação para não sei quantas instituições. Eu doei $500 esse mês, eu doei 1.000 mês passado. Então, vamos refletir na conduta, não é? Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar visando se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo para que a gente deve ir. Então, tem um objetivo, porque se ser bom não tivesse nenhuma vantagem, ninguém ia se mexer, não é? Tem que levar a gente a algum lugar. Deus não faz nada, não nos pede nada sem um objetivo. Então, o objetivo é nós progredirmos, nós chegarmos até a luz, auxiliando-nos mutuamente. O que eles nos chamam a atenção é como é que eu consigo esses créditos? Querendo fazer agora para reencarnar melhor, pensando só nisso, querendo fazer agora para que todo mundo veja como é que eu sou,
querendo fazer agora para competir, né? Até recebemos uma mensagem essa semana do nosso querido outro espírito também iluminado, irmão X, que ele fala de uma caridade, de uma vaidade estranha, que é a vaidade de ser bom. As pessoas competem quem é melhor que o outro. Na caridade. Olha a coisa mais estúpida, desculpem. Como é que pode uma coisa dessa? Então, é voltar naquela época de Jesus, onde tinham lá os 12 apóstolos, há 2017 anos atrás, onde eles se competiam, quem que ia chamar mais atenção de Jesus. Não é? Então, isso não passa de uma estupidez tamanha, quando nós deveríamos unir esforços e aí potencializar um bem maior. Não é? Então, só para a gente ilustrar da onde que vem essa questão do crédito, de onde que a gente consegue esses méritos, como é que isso funciona, em que direção que eu estou indo, será que a minha intenção é louvável? Bom, eu quero ir para o Centro Espírita, eu quero ajudar, eu quero fazer isso, aquilo, é para a gente refletir qual que é a nossa real intenção e começar a trabalhar isso. Não é? Tem pessoas que trabalham, querem fazer o bem para se aparecer, tem pessoas que querem fazer o bem porque querem, porque sentem aquilo já. Quando a gente chega num ponto onde a gente vê tantas catástrofes acontecendo, catástrofes naturais, e a gente não consegue ter paz dentro de si, isso já é um bom sinal. Porque há 2017 anos atrás, ou antes, a gente, se possível, passava por cima. Então, quando a gente fica inquieto com a dor do outro, isso já é maravilhoso. Agora, cada vez mais a gente tem que aprofundar esse desejo, essa semente que vai desabrochando. Então, agora voltando no albino, né? Então, a gente já foi para os espíritos superiores, já vimos o que Allan Kardec nos trouxe. Agora vamos cair aqui no nosso dia, 2017, tá? Dia 25 de setembro. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que é sobre o mérito do bem. Aí ele pergunta o seguinte: está subordinada a determinadas condições o mérito que a gente pratica? Ou seja, será de diferentes graus o mérito da prática do bem? O que vocês acham? Tem mérito e mérito? Tem caridade e caridade? Tem, né? Da intenção da pessoa. É, da intenção. Aí os espíritos são bem simples. Eu vou ler só a primeira sentença. O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Nenhum merecimento há sem esforço, que nada custe. Então, se eu ou você temos $1 milhão na conta, dar $100 mil para alguém não é nada. Mas se nós temos aqueles $100 no mês, e aí alguém aqui vem pedir, precisa pagar o aluguel do centro, e você dá os seus $10, os seus $20, talvez seja muito. Então, é aquela caridade onde que requer esforço. Ah, eu vou lá no centro só para ajudar. Não, então não precisa vir. Eu vou lá naquela igreja só para ser mais um para ajudar. Não vá, porque vai atrapalhar a boa intenção dos outros. Não é? Então, é mais para a gente ver que nível de bem que eu estou fazendo, né? O que eu já consegui adquirir, qual que é a minha real vontade. E aqui ele ilustra, ele começa com a caridade material. Então ele fala: doar um prato de alimento a quem sofre de fome, não é, gente? Encaminhar parcelas de dinheiro. Então, veja, eu coloquei aqui sublinhado porque um prato, ele não está falando para dar de tudo que tem em casa. Para deixar, eu vou abnegar de tudo e viver de nada. Não é essa a proposta do bem. É você dividir. É você sentir quando o outro precisa, sem esperar que a pessoa venha pedir, não é? E parcelas de dinheiro, não é para pegar tudo e sair dando. A gente tem que viver, a gente vive no mundo material. Mas se você não tem como auxiliar uma instituição que você frequenta para o seu bem, não pagando o serviço com $10, $20 no mês, mas você tem a coragem de sair para uma balada e gastar 100, alguma coisa precisa ser revista aí. Alguma coisa precisa ser analisada. Então, é isso que ele está dizendo, parcelas. Aí você fala, não tem ninguém necessitado aqui. Como não tem? Como não tem? E nós? E os espíritos que aqui vêm? Para essa casa estar aberta? Estou falando que a gente está aqui, mas podia ser qualquer outra instituição. Os mentores não materializam o dinheiro naquela árvore ali, antes fosse, porque aquela árvore ali tinha que ter alguma coisa, mas ele não aparece ali. Então, parcelas, não é para dar tudo. Não é? Se cada um der um pouquinho, a coisa anda, não é? Entregar uma peça de roupa ao que geme de frio. Não é ir lá, tirar todo o closet ou tirar tudo que não presta mais. Roupa furada, suja, não é isso.
uma peça, mas que você doe de coração e com qualidade. Não é para dar tudo, não é para ir lá e comprar a loja toda. Não é? Então, é uma reflexão para a gente pensar. Aí ele continua aqui. Improvisar o conforto de uma criança menos feliz. Promover, ainda que migalha de assistência, a benefício dessa ou daquela mão desafortunada. Claro que, quando a gente vê essa questão das crianças com fome, toda essa caridade material, ela é mais fácil de ser feita. A gente vai lá, pega o nosso objeto material, o nosso dinheiro que for e dá, e simplesmente fiz a minha parte. A caridade moral ela é mais difícil. E lembra do começo, requer mais esforço para alguns, para a maioria de nós. Aqui, quando a gente fala conforto de uma criança menos feliz, aí você pode pensar, bom, eu vivo nos Estados Unidos, não tem essas crianças aqui na rua, pelo menos tem, né? Mas a gente não vê na rua jogada. Então, tô kids. O seu amiguinho, o amiguinho do seu filho, de uma escola de categoria classe A, que você sabe que vive um inferno dentro de casa, é aquela criança menos feliz. É aquela criança que nós, sabendo um pouco do lar que vive, quando nos visita ao lar, quando brinca com o nosso filho, nós tentamos dar um pouco de amor, de atenção, que às vezes não tem. Essa é uma criança menos feliz. É aquela criança onde você vê a mãe numa loja, num local público, e a primeira coisa que a gente faz é que mulher desleixada que não educa esse menino, e você vai ver a criança é um autista, ou é uma criança que tem déficit de atenção, ou é um espírito rebelde. Mas a gente vai lá e faz o quê? Que criança mal educada, que mãe é essa, que deixa o menino fazer o que quer, mas a gente não analisa isso. Essa é a criança menos feliz. Essa é a mãe em dificuldade. Claro que tem mãe que não ensina nada, né? A gente sabe disso. Mas vamos falando a questão do julgar. Quem que é essa criança menos feliz? Não é aquela que está na África só. Porque a gente simplesmente vai falar, eu não posso ir até a África, não posso ir até lá onde tem o furacão. Mas a gente pode ir no nosso vizinho mais próximo. Aquela criança que você percebe com um pouco mais de sensibilidade, que vai brincar com o seu filho, ou que o seu filho chega da escola e fala, aquele garoto é mau, ele fez isso, ele fez aquilo, todo mundo ri dele, todo mundo aponta ele, e você fala, é mau mesmo, vai lá e quebra a cara dele. Não, meu filho ele não é mau, ele simplesmente não sabe escolher as coisas boas ainda. E por que você não mostra o que não é ser mau? Pronto. Isso é dar um conforto a uma criança menos feliz. Porque, através da atitude, o que acontece? Esta criança menos feliz, talvez, se espelhe nesse comportamento. E, claro, chega no extremo onde a gente, além de dar o material, vai em busca dessa situação precária. Né? Mas é para a gente refletir quem que é essa criança menos feliz. Dentro do nosso lar, muitas vezes. Não precisa ir muito longe. Dentro da nossa família. Não é? Então, ele nos lembra essa parte. Aqui, ele já muda para um outro assunto, que ele fala assim, bom, vamos oferecer um livro para alguém. Um livro. A estante da nossa casa tem lá trocentos milhões de livros espírita, né? A gente está lendo tudo. E o que a gente já leu, que não vai ler mais, não pode passar para frente para alguém? Né? Não precisa nem ser só espírita, é um livro que tenha conteúdo. Então, é aquela coisa, às vezes a pessoa está passando uma dificuldade, a gente não tem capacidade para lidar com o problema, sei lá, um abuso sexual, uma violência doméstica, vai abrir a boca, só vai falar besteira que a gente não tem capacidade para lidar. Pegue uma obra de um psicólogo, dá um livro para a pessoa. Né? Então, é mais a gente ter a percepção, até um livro a gente pode estar fazendo bem. Né? Aquela pessoa que chega chorando, que ou chega no centro ou nos procura, oferece o evangelho no lar. Não é bater o evangelho na pessoa, oferece o evangelho no lar. Não sabe o que falar? Oferece um livro para a pessoa. Porque às vezes a gente vai falar, fica pior, né? Oferece um livro, uma mensagem, né? Alguma coisa que possa confortar aquele coração. E escrever uma página de esperança e alegria aos amigos, ausentes. Aquele amigo que você fala, não tem mais afinidade nenhuma, já passou? Já passou, mas o que tirou da rua há 20 anos atrás. Quem sabe, de vez em quando, mandar uma notinha? Né? Como é que você está? Faz tanto tempo, eu sou tão grato pelo que você me fez. É só isso. Porque a gente começa a esquecer, a vida vai mudando, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos sucedendo bem e acabamos esquecendo. Né?
Mensagem, aquele parente difícil que a gente não quer nem lidar. Uma mensagem. Como é que você está? Não sai de você? Manda uma mensagem, manda um PowerPoint, tanta coisa bonita na internet. Uma coisa, bom dia, uma coisa que a pessoa fala, nossa, fulano não lembrou de mim. Pronto, já é... às vezes já se dilui um trauma, um complexo, uma situação de animosidade ali. Só pelo simples fato de a gente mandar uma coisa, né, para aquela pessoa, uma mensagem de esperança. Então, aqui, ele também fala até plantar uma árvore proveitosa. Ensinar as nossas crianças, ao invés de ficarem no computador, ficar o dia inteiro em eletrônico, quem sabe ir lá fora, plantar uma árvore, fazer algum movimento de caridade, visitar outras crianças que estão doentes. Claro, né, não que seja contagioso, mas visitar outras crianças em pior necessidade, levar a criança para mostrar coisas na internet, já que a criança não sai do computador. Quando a sua filha não quiser comer, mostra para ele uma foto das crianças na África e fala, você está vendo? Essas crianças aqui não têm o que você tem para comer. Essas crianças aqui não têm o seu pai e a sua mãe. Precisa impor. É uma forma da gente começar o quê? A preparar esse tipo de jovem aqui. Os jovens de hoje nem olham para os idosos. Mal olha para o pai e para a mãe, chega nos lugares e não cumprimenta. Não sei no tempo de vocês, mas no meu, se eu chegasse num lugar e não cumprimentasse os adultos, meu amigo, né? Naquela época a gente ainda apanhava, né? Hoje ninguém se apanha mais. Mas se você não cumprimentar o seu avô, seu avó, sua tia, você me paga. Não era assim? Sou eu que estou do outro planeta? Não, né? Mas falar benção, olha, isso é o pior, né? Como é que uma pessoa pior que nós vai dar benção? Mas tudo bem, a gente vai de acordo com o costume, né? Então, vejam que é ensinar esses jovens a ver uma pessoa na rua, ajudar a atravessar, não custa nada. E como é que o jovem aprende? Vendo a gente. Como é que a criança aprende? Vendo a gente fazer, não é? Aqui, vendo essa coitada na rua. Gente, isso aqui... você vai ganhar bons horas no plano espiritual. Qualquer coisa mais agonizante do que uma mulher no asfalto, sozinha, com o pneu furado. Parem, pelo amor de Deus. Homens, ela vai pensar que eu sou o quê? Para, pelo amor de Deus. E oferece. Né? Nem que seja, moça, eu não vou fazer nada, eu só quero te ajudar. Já fica de longe. Né? Oferece. Viu uma casca de banana, gente? Pega. Já passei por ali, não aconteceu nada. E o outro que se lasque, né? Passa ali e cai, não tem problema. Fecha a porta na cara da pessoa e por aí vai. Isso estou falando, não estou falando para vocês, estou falando para nós. Quantos de nós não pegamos fazendo isso? Na pressa, o elevador está lá, a gente ouve o papo da pessoa, a gente fecha a porta. Vamos, tem que subir. Não espera. Vocês estão rindo, né? Deve estar rindo. Eu já fechei várias vezes, a gente não se toca. Às vezes não se toca porque tem um negócio no ouvido. Não está nem aí para o que está passando, né? Então, são coisas pequenas. Aqui, está vendo que na via pública, né, quando a gente vê um perigo, uma pessoa que vai queimar o pé praticamente. Se for aqui na Flórida, estava já sem pele. Né? Então, são as pequenas coisas que a gente vai acumulando naquela conta nossa. Coisa simples. Está numa loja, fala um oi para uma senhora que você vê que está sozinha. Né? São coisas pequenas, não requer muito esforço. E aquilo vai indo. Continuando. Aí ele vai mais além da mensagem, que começa mais a esquentar. Né? Aí ele vai para um outro aspecto, que aí começa o aspecto nosso, emocional. Conter a irritação. Por que conter? Porque a gente vai se irritar. Não tem como evitar a irritação. A gente vai se irritar. Né? Acabou a mensagem aqui. Nós vamos se irritar. E muito. Mas tem que conter. Aprender a controlar. Aprender a controlar a hora de explodir. Aprender a controlar, que dá aquele momento. Lembra que a gente comentou aqui? Sai aqueles 30 segundos ali, sai aqueles 5 minutos, sai de perto. Seja da criança, do velho, do adulto. Sai de perto. Para que aquilo ali se processe, depois você volta. Isso é conter. Você vai deixar de ficar irritado? Não vai. Mas vai aprender a conter, a educar essa irritação. Acreditem, você ganha crédito espiritual. Olha que maravilha. Evitar a palavra inconveniente. É aquela coisa, gente, se não tem o que falar, se não é para edificar, se não é para elevar, melhor ficar calado. Tem pessoas que só falam borracha, não é? Ninguém que fala borracha. Tem pessoas lá fora que só falam borracha.
Né? A gente está com um problema. Pior coisa que a gente tem que ouvir é a pessoa falar, mas a situação é assim, você tem que fazer isso. Fica no meu lugar para você ver. Né? Então, a gente só pode falar da situação de alguém, primeiro, quando a gente passa. O mais que a gente pode fazer é imaginar o que aquela pessoa pode estar passando. E se não tem o que falar, é melhor ficar calado e não ser inconveniente. Também adiciona para a nossa conta básica ali. Articular algumas frases calmantes em hora de crise. Às vezes, a pessoa vem contar um caso, um fato, uma coisa, fulano é mesmo. A gente entra na vibração de medo, de pavor, de dor da pessoa, ao invés de auxiliar a sair daquela faixa vibratória. A gente entra no desespero. Vai no velório, se acaba de chorar ali, fazer escândalo na frente da viúva, quando a gente tinha que ter uma postura de auxílio, né? Uma palavra calmante. Se não tem o que falar, ore, né? Fique numa posição de auxílio. Então, não fale nada. Ou você fala para acalmar, para auxiliar, ou é melhor, né, a gente não abrir a boca. Porque a gente pode agravar muito o processo daquela pessoa com o que a gente fala. Né? Geralmente, a gente, atendendo muitas pessoas, não só no centro e fora, não só atendimento fraterno, mas qualquer pessoa que nos procura, quando a pessoa está em desespero, a tendência dela é procurar alguém para conversar e o que nós falarmos ela vai fazer. E o que nós falarmos, se ela fizer, nós temos responsabilidade. Então, se uma pessoa chega para você e fala, eu não aguento mais meu marido, eu não suporto aquele homem, e você simplesmente fala, então separa. Vai lá e separa, divorcia logo. Você tem a mínima noção do que se passa dentro do lar da pessoa? Essa pessoa divorciar e houver implicações para ela, nós somos responsáveis. Porque a gente não devia ter abrido a boca. Você fala, mas como é que eu vou ajudar? Primeiro o ouvido. Depois, deixa a pessoa falar. Se ela fala, não, eu quero divorciar, eu quero isso. Então, pensa bem, fulano, se é isso que você quer. Né? Não é a gente dando opinião, a gente não está na situação da pessoa. Porque nós vamos ver depois que Joana de Ângeles vai nos dizer que nós somos responsáveis pelo que nós falamos, seja em qualquer situação. Então, sempre usar a palavra para o melhor, para ajudar a pessoa a sair daquela situação, para ajudar aquele problema a se resolver. Não tem a palavra certa, melhor não falar. E isso a gente falar, mas é escrever, né? Porque tem pessoas que não falam, mas manda torpedo, né? No Brasil ainda fala torpedo, para a pessoa numa situação em que ela não tem a menor capacidade de entender. Então, é para a gente refletir. Tem cuidado com o que falas, a respeito do que ouves, vês ou participas. Será responsável pelo efeito das expressões que externes em razão do seu conteúdo. Fala quando a tua boca possa cantar o bem de que está cheio o coração. Se não tem nada para falar, para edificar, é melhor que nós o quê? Nos calemos. Não é? Jesus já não falou, a boca fala do que está cheio o nosso coração. Se nós temos a certeza ou não sabemos o que falar, é simples. Tem alguns filtros. A gente pergunta, se eu estivesse na situação da pessoa, eu gostaria de ouvir isso? Ah, não sei. Bom, então para por aí. Ah, eu gostaria. Então, ótimo. Vai edificar? Vai melhorar aquela situação? Ah, acho que vai. Então, passou pelo terceiro. Não é? Pelo segundo. E por aí vai. A gente se coloca no lugar da pessoa. Porque o que nós falarmos, a forma que nós usarmos a nossa palavra, vai ter um impacto direto na vida do outro e na nossa. E isso não é só para outra pessoa, é conosco mesmo. Quando nós falamos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou infeliz, eu sou isso, aquilo, nós vamos nos transformando naquilo que nós estamos falando. E quando a gente se propõe a fazer melhor, eu falo, não, eu errei, mas eu vou sair dessa, eu vou fazer diferente. Não é? E não falar, não ficar se dando chicotada, eu vou sair daqui, eu vou ser melhor amanhã, eu vou pedir desculpa, e por aí vai. A gente começa a se elevar, porque o trabalho de combate da culpa dentro de nós também é um crédito espiritual, porque nos leva a buscar outros horizontes na vida, outros patamares de evolução, na conscientização de que, ok, eu errei, eu tenho responsabilidade por este erro, mas eu não sou culpado. Eu sou responsável e tenho a incumbência de fazer melhor do que fiz. E recomeçar. Né? Porque só da libertação desse aspecto nós já evoluímos um tanto, porque começamos a buscar outras paragens, ao invés de ficarmos remoendo, né, aquele problema.
que já passou. Aí ele continua: escutar com paciência e bondade a conversação inoportuna, no equilíbrio de quem ouve, sem elogiar a invigilância e sem condenar a inabilidade dos que falam, tocados de boa intenção. Ele está simplesmente de uma forma sutil nos dizendo, quando você estiver num círculo de fofoca, basicamente, né, eu estou sendo mais direta que ele ainda, vamos escutar com paciência e bondade. Porque chega uma hora que, se a conversação é inoportuna e te incomoda, vamos ouvir com equilíbrio e não passar para frente, gente. Não passar para frente. A gente tem que, quando a gente entra numa situação dessa, onde as pessoas estão falando disso e aquilo, um bom exercício é imaginar que a pessoa estivesse presente. Um outro bom exercício, se isso é difícil, imagine Jesus te observando naquele círculo. Ia ser vergonhoso, né? Porque às vezes a pessoa vai falar alguma coisa para nós, a gente fica, é mesmo. É isso aí. Lembra aquele dia também ela fez isso. E isso aqui, mas é mesmo, a desmiolada, é isso e aquilo. E a gente entra sem querer, às vezes. Mas você não lembra, fulano, para você, ela também fez, você não lembra? Lembro. Mas temos que ter a força de dizer, fez, mas já passou. Não vou falar disso agora. Já passou. Não vamos entrar nesse assunto. Tem que ter uma firmeza espiritual, porque é muito difícil. Né? Às vezes, no trabalho, tem aqueles grupinhos, aquela coisa, é difícil da gente controlar. Não é? Mas é claro que a gente tem que ouvir sem condenar a inabilidade dos que falam, ou seja, sem condenar os fofoqueiros. Né? Então, a gente não condena. A gente simplesmente procura não agir igual. E procura, naquele círculo, não passar aquilo para frente. Esse é o nosso papel. A gente não pode controlar o que sai da boca das pessoas. Mas a gente pode controlar o que sai da nossa. O que é a diferença? Então, no trabalho, qualquer instituição que a gente pertença, começou com isso daqui, você ouve, porque a gente, pior que isso é ser surdo. Então, tem coisa que a gente tem que ouvir. Mas chega uma hora que é filtrar, gente. O que eu vou passar para frente? Né? Isso é nossa responsabilidade. Né? Não tem como parar a atitude das pessoas. E aí ele continua. Assegurar 2 minutos de prosa consoladora ao doente. Quando a gente vai ao hospital, aí tem muita gente que tem dificuldade. Né? Vai falar o quê para a pessoa que está desencarnando? Ou vai falar o quê para aquela pessoa que acabou de receber um diagnóstico? O que a gente vai falar? Às vezes não tem que falar. Tem que falar. Segura a mão da pessoa. Aí volta para aquele ponto. Se não edificar, se não for para dar uma sustentação para a pessoa, melhor que não fala. A pessoa fala assim, mas eu vou morrer? Olha, eu vou te dizer para vocês o que eu faria. Todos nós vamos. Não é? Mas Deus é que sabe quando cada um vai. Todos nós vamos, gente. Porque se falar, você vai morrer, eu não vou, é uma mentira, né? Então, é saber o que falar. E se não sabe o que falar, vai lá e faz uma prece. A pessoa se acalmar um pouco. Já é uma coisa, a conversa de coração para coração. Tem pessoas que vão ao hospital, fica pior que a pessoa que está doente. Fulano, você nessa situação, que absurdo. Eu quase morri quando fiquei sabendo que você estava aqui. E a pessoa está morrendo. Ou está lá toda estrambelhada assim. Pois é, estou aqui ainda. A pessoa está lá se debulhando. Gente, isso é falta de caridade. Então, é ridículo até Albino Teixeira vir nos falar esse tipo de coisa. Chega no hospital, sabe? Claro que você não vai chegar lá como se nada tivesse acontecido. Não é isso. Respeitar o estado emocional da pessoa, mas tentar, na pior das hipóteses, colocá-la um outro nível, pelo menos, de entusiasmo, de otimismo, se for possível. E se não for, gente, eu vou morrer, todos nós vamos. E se você desencarnar, você vai em paz. Porque olha só a sua dificuldade de agora, né? Vamos trabalhando, toda essa questão sua, todo o que você está aprendendo com essa lição, todos nós podemos passar por isso, e por aí vai. Né? O importante é não condenar, é não ir lá fazer as pessoas se sentir pior. Tem pessoas que chegam, vocês já viram isso? Chegam no hospital e começam a se debulhar lá. A pessoa está lá entubada, eu estou bem aqui, mas... E o outro está se acabando. Não vai, então, se você não tem resistência ao sofrimento do outro, é melhor não ir, então. Porque fica pior. Acaba piorando. Tem pessoas que não conseguem, né? E é compreensível. Então, não vá, porque senão não tem como. Com o nosso amor, muitas vezes podemos consolar os que sofrem. Então, prestar serviço desinteressado aos enfermos. Não é ir lá e falar, eu já visitei 50 doentes, olha como eu sou bom, eu fui no hospital, dei 50 mil passes. Não é isso, é desinteressado. Deu aquela vontade de visitar aquela pessoa que você vê que não está indo muito bem?
Vá, não precisa fazer propaganda, né? É o desinteresse, a real vontade de ir lá, ler um livro, visitar a vovó que está lá também nas últimas, ou está lá, não lembra de você, está com Alzheimer, mas o espírito dela lembra. O espírito dela lembra. Então, claro, tem a limitação cerebral, mas o espírito está ali. Vovó que está lá entubada, vai lá visitá-la. Vovó, que bom que você viveu a sua vida tão bem. E se não viveu bem, a gente fala assim mesmo. A senhora lutou, o que conseguiu fazer, fez, muito bem. Não vão condenar, né? O espírito está ali. A gente precisa, quando a gente vai no hospital, a gente conversa com alguém, entubado ou não, inconsciente ou não, o espírito está ali. Aí você fala, está em coma, posso falar o que eu quiser. Não, não pode, porque o espírito está ali. E se não tiver meio afastado, quando retornar, ele vai lembrar de muita coisa que aconteceu. Então, é a nossa hora de, mesmo assim, você não está falando só com nada, o espírito está, de alguma forma, ligado. Se não desencarnou ainda, está ali. Né? Então, o que a gente faz quando a gente entra nessa, né, faz esse tipo de atitude. Continuando. Cultivar o espírito de sacrifício em favor dos outros, seja em casa ou na rua. Não é só na rua. Começar dentro de casa, né? Algumas vezes é difícil viver dentro de casa com alguns familiares. Já é, para alguns, até um sacrifício. Mas, olha só que frase bonita. Não é pesado, é meu irmão. Se a gente lembrar que aquela pessoa é um irmão em necessidade, como nós somos para outros, porque para esses mentores que vêm nos trazer mensagens, nós, para eles, somos agora os irmãos em necessidade. E aquele mais sombrio que vive conosco é o que é mais necessidade. E tem mais sombrio que ele. E por aí vai, porque se fosse assim, como que nós conseguiríamos viver? Se não tivesse alguém para velar por nós. Alguém que ficasse ali falando, não, você vai ser diferente um dia. Por mais que a gente não tenha a capacidade moral para lidar, mas pelo menos não condenar. É um espírito de sacrifício. Auxiliar no que pode. Se não pode, ore. É a única coisa que a gente pode fazer. Faça o evangelho no lar, faça sozinho, para que pelo menos aquela atmosfera modifique. Pelo menos isso a gente pode fazer. Isso ninguém consegue nos impedir. Acrescentar a alegria dos que fazem ao bem. Quando a gente vê uma pessoa fazendo coisa boa, não vai ficar com inveja. Nossa, você faz tanto, eu não consigo fazer nada. Né? A Lívia vem aqui 7 vezes por semana, 24 horas por dia. Nossa, você vai tanto, eu não sei nada, que vergonha. Gente, isso não é competição. Isso não é uma competição do bem. É agregar a alegria. Se você não pode servir naquela altura, você faz o que pode e auxilia o outro a contribuir. É por aí. Se é aquela coisa, se não quer fazer ou não sabe, não atrapalha. É o que ele vai falar depois. Ó. Auxiliar, de algum modo, os que procuram auxiliar. Então, se você não consegue auxiliar, não atrapalha. Se nós não temos a boca para o quê? Edificar, não atrapalha o quem quer fazer. É basicamente isso. Então, vou dar um exemplo agora para nós. Muito simples. Todos nós estamos aqui, né? Hoje, os que não estão dormindo vão retornar, mas todos nós estamos aqui. Não tem ninguém dormindo. Todos nós estamos aqui hoje. Quando as pessoas forem entrando para lá, e a gente ficar aqui fora de nós não estamos auxiliando quem está tentando auxiliar. Então, lembremos disso. Coisas pequenas. Quando a gente sair dali, sabendo que tem gente aqui esperando, em dificuldade, às vezes, muito maior que a nossa, e lá fora a gente... não, pode rir, gente, pode rir. É para rir, é um ambiente alegre, mas não é algazarra. Não estou falando que todo mundo faz, mas estou dando um exemplo. Tá? Nós não estamos ajudando aquele que está auxiliando. Então, são pequenas coisas. Às vezes, não somos nós que estamos fazendo aquela tarefa. Mas é a mesma coisa, se vocês sentam aqui agora, né, e estão vibrando assim, aquela louca vai fazer aquela palestra, não gosto dela, isso, aquilo, vocês não estão ajudando, não só a palestra auxiliá-los, mas eu própria me auxiliar, porque quem faz é quem mais precisa. Quem faz o trabalho, quem faz o passe, quem faz a palestra, quem cuida do centro, quem faz isso, aquilo, são os que mais devem e os que mais precisam. E nós, sentados aqui, precisamos de atuar de misericórdia conosco e com aqueles que já querem auxiliar. E, quem sabe, não juntar-se a todos nós. E cada um fazer um pouco da tarefa. Não é? Na base de uma boa ação, terá o crédito de 365 boas ações por ano. Isso a gente fizer o quê? Todo dia, né? Se aumentares a contagem em tempo breve,
Somente a contadoria divina conseguirá relacionar a extensão dos teus bens imperecíveis e o valor de teus investimentos no erário da vida eterna. Basicamente, nem nós conseguimos avaliar a profundidade, a extensão de uma ação no bem. Nem nós. Então, para nós encerrarmos, que a partir de hoje, quando a gente for fazer alguma coisa no bem, quando a gente for fazer uma ação que vai auxiliar alguém ou auxiliar nós, façamos com o espírito de autoiluminação e não de autodemonstração. Porque o que os mentores estão esperando de nós não é auxiliar 500, 1.000, trocentas mil pessoas. Eles vão ficar muito mais felizes e satisfeitos quando nós retornarmos e olharmos para nós e dizer, nossa, não vejo muito mais sombras em você. Antes deles perguntarem quantos que você salvou, porque nós não temos essa pretensão. Quantos que você auxiliou, eles vão olhar para nós e dizer, você conseguiu de alguma forma auxiliar a si mesmo. E é isso que conta, não é? Então, muita paz a todos e que Jesus esteja conosco.